vai estar disponível no chat aqui do Google Meet, mais ou menos próximo do final da palestra, e no link do certificado vocês vão ter que colocar uma palavra-chave que vai ser dita no final da palestra. Então, para que vocês consigam o certificado, fiquem até o final para conseguir essa palavra-chave, tá bom? Outra coisa também, a Land e a Laerp estão realizando um sorteio com vários prêmios muito legais, e a nossa foto oficial está no Instagram da Land, então quem quiser participar ainda dá tempo, tá bom? É só entrar no Instagram da Land e conferir as regras para o sorteio, que ele vai ser realizado no final da palestra, tá bom? Bom, então, antes de tudo, queria parabenizar os professores que estão aqui na nossa live, professora Andréia, professora Carol, professora Alain, hoje é o dia de vocês. Então, em nome da LAEP, em nome da LAND, parabéns pelo dia do professor. Eu acho que a professora Andréia quer falar umas palavrinhas antes da gente começar, antes de eu apresentar o professor Alain. Professora Alain, como a Lídia muito bem disse, eu gostaria de parabenizá-lo pelo seu dia, todos os outros professores que estão conosco, e vi aí a professora Ana Carolina, a professora Mariana também está conosco. Eu gostaria de parabenizar todos por esse dia, e professor, eu gostaria de agradecê-lo pela sua disponibilidade em estar conosco, com os nossos alunos hoje. Em nome de todos os professores dos nossos departamentos, nós agradecemos muito essa disponibilidade e a sua colaboração com as suas palavras para esses alunos incríveis que se organizaram de uma maneira ímpar nesse movimento, nesse momento especial pelo qual nós estamos passando, se organizaram de maneira ímpar na produção de recursos e materiais audiovisuais, no contato com outros professores, para que, apesar da distância social, nós estivéssemos muito mais próximos virtualmente, trocando os nossos conhecimentos. Então, professor, muito obrigada por fazer parte desse momento aqui da nossa vida na Faculdade de Odontologia e de Ribeirão Preto, e nós esperamos que tudo isso passe logo para que nós possamos estar juntos, próximos. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada a todos os alunos da LAND, da LAERV, professora Carol, professora Mariana, que estão aí todos os dias nessa organização incrível, para que a gente não pare intelectualmente. Um grande abraço, professor. Tem uma excelente palestra. Muito obrigada pela sua presença. Falando um pouquinho, então, do professor Alain. O professor Dr. Alain é especialista em estomatologia e em patologia oral. Atualmente é professor do Departamento de Diagnóstico Oral da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, e a sua pesquisa é de interesse no campo do tratamento odontológico para pacientes oncológicos. Então, um grande nome nessa área. Professor, como a professora já disse, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A LAND e a LAERP agradecem muito o senhor. E uma boa aula a todos. Se você precisar de alguma coisa, eu vou estar à disposição, professor. Muito obrigado, Lívia. Muito obrigado por todo o trabalho nesses dias que antecederam a nossa reunião, de hoje. Eu já farei os agradecimentos direcionados em um segundinho. Antes disso, só compartilhar aqui a minha apresentação. E, Lívia, por gentileza, confirme para mim se você consegue visualizar a minha apresentação com tranquilidade. Ainda não estou vendo, professor. Pronto. Perfeito, muito obrigado, muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu quem devo agradecê-los, professora Andréia, pela privilegiada oportunidade de me dirigir ao público que hoje me reserva confiança. Eu me sinto sempre muito bem dentro do contexto da Universidade de São Paulo, dentro do contexto da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, onde tenho amigos e profissionais que me influenciaram muito nessa curta trajetória de vida. Eu já fui residente da cidade de Ribeirão Preto, onde fiz cursinho preparatório para o vestibular, então também admiro muito a cidade, o ambiente, a atmosfera de Ribeirão Preto, então é um grande privilégio poder hoje aqui, então, representar a Faculdade de Odontologia de Piracicaba, vinculada à Unicamp, no contexto desta reunião híbrida entre a Liga Acadêmica de Estomatologia e a Liga Acadêmica de Materiais Dentários, da prestigiosa Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. E eu agradeço aqui, então,
a professora Ana Carolina Fragoso Mota e a professora Andréa Cândido dos Reis. Em nome delas, eu me dirijo muito respeitosamente a todos os discentes, a todos os docentes que estão aqui presentes hoje. Não posso deixar de dizer que a professora Carol Mota é uma grande influência profissional para todos nós que trabalhamos com estomatologia, com patologia, no contexto da odontologia, e eu tenho uma dívida de gratidão muito especial a ela por tudo que ela me confia nesses anos de trabalho também. Professor André, reciprocamente, fico muito feliz com as palavras da senhora, e entendo que é uma grande responsabilidade hoje estar aqui, porque eu conheço os trabalhos da equipe da USP Ribeirão Preto nesse contexto, né, de materiais dentários, de radioterapia, de oncologia. Então é com um pouco de preocupação que eu me dirijo a todos, no sentido de que eu não estou seguro se conseguirei atender as expectativas, mas, de qualquer maneira, sigo aqui, então, hoje, atendendo esse convite especial para falar sobre o impacto do tratamento do câncer sobre os dentes. Obrigado, Lívia, pela apresentação e por todas essas semanas de interação cuidadosa nos últimos dias também. Bom, numa breve contextualização, é fundamental entender que nós só precisamos falar sobre cardiorradiação, nós só precisamos nos preocupar com esse contexto, porque antes dela existe uma problemática muito mais complexa, na minha respeitosa visão, que é a questão relacionada à grande incidência e à grande mortalidade por câncer de boca, e orofaringe, sobretudo, no mundo contemporâneo. E dentro dessa prática internacionalmente reconhecida, infelizmente o Brasil é um dos países mais complexos para essa situação. Nós estamos aqui vendo duas projeções geográficas que estão disponíveis no site que nós observamos aqui embaixo, camp.iarc.fr, e são projeções que nos mostram, com uma database de 2018, que o Brasil, nesse heatmap, à esquerda, é um dos países com maior incidência de câncer de boca, orofaringe, no mundo todo, comparado a outros países também, com uma alta incidência de câncer de boca, como alguns países da América do Norte, como uma parte importante da Europa Ocidental, alguns países da África, Oceania e Ásia. Contudo, quando nós seguimos para a interpretação mais grave ainda, que é a mortalidade por câncer de boca, nós podemos notar que quase todos os países mais desenvolvidos, em termos de índice de desenvolvimento humano mesmo, eles deixam de ser preocupantes, ou deixam de ser preocupações nesse contexto. Mas, infelizmente, o Brasil, assim como alguns países da África, assim como o leste europeu, e assim como uma parte importante da Ásia, sobretudo a Índia, continuam sendo hotspots, não só de incidência, mas sobretudo de mortalidade por câncer de boca. Essa reflexão é muito importante, porque, infelizmente, um país como o nosso, que apesar de ter um contingente gigantesco de dentistas trabalhando, um país que tem uma alta mortalidade por câncer de boca como o nosso, precisa entender que atuando em saúde, atuando em odontologia, a nossa geração de profissionais precisa dominar conceitos como o que nós discutimos aqui hoje, sobre o impacto do tratamento do câncer de boca, sobre a boca dos pacientes, sobre o dente dos pacientes. É bem claro, para todos nós que trabalhamos nesse contexto, que nos últimos anos, a despeito de uma melhora residual no prognóstico dos pacientes com câncer de boca, infelizmente as toxicidades bucais ainda continuam muito importantes. E isso é consequência direta do fato de que os tumores são diagnosticados muito tardiamente, como nós visualizamos aqui num paciente projetado aqui do nosso serviço de estomatologia, da FOP Unicamp, nosso serviço que se chama Orocentro, um paciente com carcinoma espinocelular de gengiva, se estendendo para a mucosa labial superior, perfurando pele, por uma série de circunstâncias que não vêm ao encontro da proposta de hoje. Esse é um cenário de vida real. Quase 80% dos pacientes com câncer de boca no Brasil são diagnosticados em estadios clínicos como esse que a gente visualiza nesse paciente,
tão avançados que a expectativa desse paciente se controlar em termos de doença, a expectativa de sobrevida em 5 anos livre de doença é baixíssima. E a gente entende que a maior parte desses pacientes, infelizmente, vive muito mal depois do tratamento por conta de sequelas cirúrgicas, por conta de toxicidades agudas e crônicas da quimio-radioterapia, e a despeito de tudo isso, de todo esse sofrimento do ponto de vista humano e psíquico, os pacientes costumam ir a óbito também num período de tempo relativamente curto. Então é preciso, num preâmbulo, entender que antes da preocupação da cárie de radiação, nós precisamos refletir diariamente sobre a nossa atuação no sentido do reconhecimento precoce de lesões potencialmente malignas da boca, de lesões malignas inicialmente clinicamente discretas da boca, porque esse é um tumor extremamente comum dentro do contexto internacional, e no Brasil é um tumor que figura entre os 5 mais comuns na população masculina. Não obstante esse cenário já tão complexo, a gente também compreende que existe uma mudança recente nesse paradigma demográfico dos pacientes com câncer de boca, com um aumento recente no número de casos de câncer de boca entre jovens, muitos deles não tabagistas, muitos deles não etilistas. Então, mais uma vez, é um cenário extremamente complexo e que nos coloca numa situação, diria que num compromisso de estudar, de se dedicar a essas problemáticas associadas ao câncer de boca e à odontologia de modo contínuo. Não só para proteger, claro, a nossa própria prática profissional, mas, sobretudo, contribuir para esse cenário tão caótico para os pacientes brasileiros. Em termos de fatores de risco, além da combinação de tabaco e álcool, que é o principal eixo etiológico do câncer de boca, nós também conhecemos bem a problemática recente, de 20 anos no máximo, associada aos tumores de orofaringe, sobretudo de tonsilas palatinas e tonsila lingual, induzidos pelo papilomavírus humano, pelo grupo de papilomavírus humanos de alto risco oncogênico, sobretudo o genotipo 16 e 18, que já são de amplo conhecimento da comunidade científica, da comunidade médica e odontológica do mundo todo, e a gente entende que dentro desse contexto, em termos de fator de risco, além do tabaco, do álcool, a gente precisa compreender que existe lastro científico para que a gente assuma que o sexo oral é um dos responsáveis por transferir o papilomavírus humano subtipo 16 e 18 no cérvix uterino, da mucosa da glândula peniana masculino, da mucosa anal, onde esse vírus oncogênico causa com muita frequência também carcinomas espinocelulares, para a boca. E dentro do contexto da boca, eles têm uma alta afinidade pelas tonsilas palatinas e linguais, causando tumores em pacientes mais jovens, em pacientes não tabagistas, em pacientes não etilistas. Tudo isso torna a nossa vida muito desafiadora no sentido de reconhecimento da doença precocemente e, por consequência natural, mais uma vez, como a gente visualiza nesse nosso paciente aqui, a maior parte dos pacientes é diagnosticada de modo muito tardio e só resta a alternativa de um tratamento muito intenso, de um tratamento definitivo multimodalidade, quase sempre combinando cirurgia, radioterapia adjuvante, complementar à cirurgia, e quimioterapia combinadas nos protocolos mais recentes de centros de tratamento oncológicos mais modernos. Por consequência natural de um tratamento tão intenso que envolve 3 modalidades muito definitivas, muito impactantes para o paciente, a gente sabe que, claro, que todos os tecidos que estão dentro desta região anatômica que vai ser submetida a estas modalidades, eles vão sofrer algum tipo de impacto, eles vão sofrer algum tipo de sofrimento, que é o alvo, que é o objetivo da nossa apresentação de hoje. Então, o foco, o grande eixo que se relaciona ao tema da nossa apresentação de hoje, que é a cárie de radiação, ele se deve, sobretudo, à radioterapia. A radioterapia em cabeça e pescoço, ainda que de modo simples e direto, ela pode ser considerada como uma estratégia terapêutica que usa radiação ionizante, feixes lineares de radiação ionizante, contra alvos tumorais e também contra alvos que estão no caminho das zonas de drenagem dos tumores de boca, via de regra, a região cervical. Os pacientes fazem aproximadamente 50 a 70
grays de dose de radiação total, nesse esquema de fracionamento diário, entre a zona do tumor primário e a região cervical. Esses 70 grays são fracionados, como eu já mencionei anteriormente, em doses de 2 grays diários, de segunda a sextas-feiras, com intervalo nos finais de semana, que são importantes para que o paciente se recupere organicamente de todas as toxicidades agudas, como a mucosite oral, como a disfagia, como as infecções oportunistas. Ele também permite que as células que estão dentro de campo de radiação, mas que não são células tumorais malignas, que não têm expansão monoclonal, elas se recuperem nessas 48 horas, de modo que o paciente, então, tenha com isso uma seletividade um pouco maior, um pouco mais específica para o tumor. Aqui nós visualizamos uma publicação bastante oportuna, bastante interessante do Red Journal, um jornal de radioterapia oncológica muito importante para todos nós, comparando a evolução tecnológica da radioterapia na região de cabeça e pescoço. À esquerda, nós visualizamos um protocolo chamado de radioterapia convencional, onde é usado um feixe de padrão único linear, que está em vermelho, porque sugere que é uma dose mais elevada. E notem que, do ponto de vista tridimensional, esse paciente com um tumor de língua, ele recebe doses homogêneas em quase toda a cavidade bucal, que inclui, como nós sabemos, nas suas adjacências, pele, músculo, mucosa, dentes, osso. É importante entender que a radioterapia e o aparente benefício em termos prognósticos oncológicos para esses pacientes vem às custas de uma série de toxicidades bucais, inclusive a carga de radiação. Infelizmente, no Brasil, em quase todos os serviços vinculados ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, ainda se tem disponível apenas a radioterapia em modalidade convencional, que é essa projetada à esquerda. Mas, em parte, em fração pequena dos serviços públicos e na maior parte dos serviços privados, se lança a mão de uma técnica mais moderna, mais robusta, chamada IMRT, radioterapia de intensidade modulada, que é essa projeção à direita, cujo principal benefício, quando comparada à técnica convencional, é que é possível se fazer um delineamento das estruturas tumorais mais específico, diminuindo os padrões de dose de radiação secundária que vão para estruturas extratumorais, fora do alvo tumoral. Então, notem que são vários feixes de cores diferentes, que são feixes de intensidade diferentes, com doses menores, com doses, às vezes, com uma habilidade de modulação que conseguem, pela perspectiva tridimensional, amparada aqui em tomografias, em ressonâncias magnéticas, por exemplo, remover uma glândula salivar maior do campo de radiação, como a maior parte de uma parótida ou das duas parótidas, de glândulas salivares submandibulares ou sublinguais. Então, esse advento de técnicas tridimensionais de radioterapia, como a MRT, ele tem se mostrado potencialmente muito interessante no sentido de minimizar uma parte dos efeitos colaterais da radiação sobre a boca e todos os componentes que nós já mencionamos anteriormente. Apesar desse benefício em potencial das técnicas mais modernas, infelizmente, a gente sabe, por experiência clínica de equipes como as nossas, mas também por lastro científico, que as toxicidades ainda são importantes. Esse advento de técnicas mais modernas de radiação não extinguiram a mucosite oral, a hipossalivação radioinduzida, a cárie de radiação, que é nosso alvo de estudo hoje, a osteoradionecrose. Os benefícios ainda são muito periféricos, e por consequência natural desse impacto secundário, nós sabemos que nós, como dentistas, precisamos, na medida do possível e da inclinação profissional de cada um de nós, buscar tratamento odontológico preventivo no contexto destas toxicidades. Só para a gente reforçar e revalidar o comentário que eu fiz anteriormente, eu trago aqui um caso que eu considero também bem emblemático, no sentido de que nós temos aqui um paciente, essa é a foto intraoral, é um paciente do nosso serviço de estomatologia, nosso ambulatório de estomatologia na FOP, é um paciente considerado, com todo respeito ao doente, né, e a história dele, considerado típico.
para a problemática do câncer de boca. É um tabagista de 40 anos de exposição a fumo em alta intensidade diária, é um etilista muito intenso que consome cachaça, né, água ardente há quase uma vida, 30 anos também, numa intensidade alta, desenvolveu um carcinoma espinocelular de ventre lingual. Notem à direita, na imagem B, que existe uma lesão, é possível ver atrás dos dentes, atrás da linha de oclusão anterior, uma lesão ulcerada muito importante, mas o objetivo aqui é mostrar os dentes desse paciente antes do tumor, porque esse é um conceito fundamental para a apresentação de hoje. Eu diria que 85% de todos os pacientes com câncer de boca têm esse perfil típico de tabagistas, etilistas, idosos, homens com um padrão de descuido geral quanto à sua saúde geral também, e também odontológica. Então, notem, mesmo antes dele começar a radioterapia, antes dele começar o tratamento do tumor, que é o momento em que nós fizemos essa foto no nosso ambulatório, é um paciente que já apresenta múltiplas lesões de cárie ativa, dentes com fraturas coronárias, cáries cervicais, coroas amputadas, e além de todo esse fenômeno já muito complexo por natureza, do ponto de vista dentário, odontológico, vem sobre isso os feixes de radiação que vão buscar o tumor primário língua, mas que vão, pela extensão do tumor primário, que é muito grande, muito generosa, eles vão naturalmente incidir sobre glândulas parótidas, sobre glândulas sublinguais, sobre glândulas salivares submandibulares, glândulas salivares menores da mucosa oral. Então, é um complexo extremamente importante que se compreenda que é multifatorial, que vai resultar na destruição ainda mais importante dos dentes, que já começam o tratamento via de regra com um cenário muito desfavorável, como nós vemos nessa imagem. Por favor, sintam-se à vontade para abrir a conexão por áudio, por vídeo, a qualquer momento, me interromper para fazer questões, colocações, comentários, críticas. E eu vou me amparar aqui hoje para essa apresentação de aproximadamente 1 hora, num corpo de base científica bastante abrangente, de vários autores nacionais e internacionais, cuja reflexão é registrada por nossa equipe há poucas semanas, num jornal importante para a nossa área, o Jornal da Academia Norte-Americana de Cirurgia Oral, da Academia Norte-Americana de Medicina Oral, Patologia Oral e Radiologia Oral, nós chamamos de Trioral, e que nós, então, tivemos aí o grande privilégio de publicar uma revisão narrativa, foi produzida pela primeira autora, que é a nossa doutoranda do programa de pós-graduação em estomatopatologia, Natália Palmier, em parceria com professores da Universidade da Flórida, com colegas dentistas do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, vinculado à USP, na cidade de São Paulo, com a equipe do Programa de Pós-Graduação em Materiais Dentários, da FOP, aqui representada pelo professor Mário Góes, e que teve por objetivo discutir o cerne da apresentação de hoje. A gente fala sobre a problemática de quão difícil é fazer diagnóstico precoce para cárie de radiação, quais são as questões prognósticas e quais são os paradigmas de tratamento atuais super desafiadores para essa doença. Notem que no título, antes que vocês se incomodem naturalmente com isso, nós preferimos usar o termo cárie relacionada à radiação. Trabalhando com estes pacientes e compreendendo a literatura, nós hoje temos a visão que, apesar de uma doença multifatorial, a cárie, em pacientes que concluíram radiação em cabeça e pescoço, ela é predominantemente associada a efeitos indiretos da radiação, sobretudo a hipossalivação e, sobretudo, as naturezas odontológicas desfavoráveis dos pacientes, como nós acabamos de ver. Então, nós, ao longo dos últimos anos, preferimos usar o termo cárie relacionada à radiação, em detrimento ao termo cárie de radiação, justamente para tentar, parafraseando o serviço de vocês da USP em Ribeirão, um termo fantástico na minha visão para cenários oncológicos e odontológicos, desmistificando essa questão de que a cárie, nesta população, é consequência única, exclusiva, ou direta, ou predominante da radiação. Não é assim que nós visualizamos o problema atualmente, e eu vou tentar, então, com muito cuidado, defender essas ideias nossas. Então, as bases científicas da discussão estão registradas nesse artigo. Se eventualmente
algum de vocês não tiverem acesso direto a ele, eu posso com muita tranquilidade enviá-lo por e-mail, se vocês tiverem interesse, basta me contactar. Bom, ele, entre outros pontos, esse artigo chama atenção para o fato de que a definição mais simples de cárie de radiação é que se trata de uma cárie rampante. Em outros termos, uma cárie de início e curso rápido, agressivo, assim como existem em outras populações não oncológicas, como, por exemplo, em pacientes de primeira infância com alta exposição a açúcar e com baixo estímulo e com baixa oportunidade de higienização, com baixa biodisponibilidade de flúor. Então, essas cáries rampantes existem e afetam várias populações, por exemplo, pacientes em polifarmácia, pacientes medicamente complexos, com doenças imunologicamente mediadas, pacientes transplantados de órgãos sólidos, pacientes transplantados de células trombematopoéticas, e que fazem também hipossalivação medicamentosa ou por tratamento e cursam com cárie muito agressiva. Então, a cárie de radiação por vírus semelhança, é uma doença de curso rápido, mas que nesse caso afeta exclusivamente aqueles pacientes que fizeram radioterapia dentro de campos de radiação que envolvem a boca, que envolvem as glândulas salivares maiores. Ela se desenvolve geralmente após 6 ou 12 meses da conclusão da radioterapia em cabeça e pescoço, principalmente em pacientes que receberam mais do que 50 grays de radiação, nesses campos cérvico-faciais. Muito embora nos centros de alta demanda, como a FOP, como o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é um grande parceiro, como vocês viram aqui nessa linha de pesquisa, nós temos vários casos documentados de pacientes que após 3 meses, 2 meses e meio do curso final da radioterapia, desenvolvem já as lesões iniciais de cárie. O grande problema, que é muito pouco discutido, da doença em si, é o fato de que quando ela não é diagnosticada precocemente, não é tratada de modo adequado, ela progride para uma osteoradionecrose, que é uma outra complicação tardia da radioterapia e que passa a ser simetricamente importante, porque como nós visualizamos nesse paciente à direita do nosso ambulatório aqui na FOP, ela muitas vezes passa a demandar cirurgias de ressecção bastante abrangentes. Então, um paciente, nesse caso em particular, que já tinha tratado um tumor de bordo lateral de língua, notem na foto extra-oral frontal que ele tinha uma assimetria pós-cirúrgica, oriunda da ressecção. Na lateralização cérvico-facial esquerda, a gente consegue observar já ali as fístulas e a exposição óssea da osteoradionecrose, que se desenvolveu especificamente pós-cárie de radiação nessa região inferior da mandíbula do lado esquerdo. E aqui a gente tem as imagens dos dentes superiores desse paciente, mostrando então o fato de que ele só procurou ajuda no momento, ele não tinha assistência, infelizmente, ele só procurou ajuda odontológica em um momento onde ele tinha a osteoradionecrose decorrente das cáries de radiação no quadrante esquerdo inferior não tratadas e todos os dentes, como a gente consegue visualizar, remanescentes da maxila destruídos pela cárie de radiação. Esse é o estigma, essa é a personificação, infelizmente, a materialização do impacto físico e psíquico que a doença faz sobre o paciente. Notem também na imagem intraoral, na região posterior esquerda da maxila ali, uma outra área de exposição óssea, cujos dados estão disponíveis nesse artigo com um pouco mais de cuidado, com radiografias, inclusive, e fotos intraorais completas. Bom, uma dúvida frequente dos clínicos, muitas vezes clínicos que não dominam o desafio... Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Professor André, o seu microfone está ligado. Aí, ela já desligou, professor. Obrigada. Desculpa, perdão. Não que é isso? Eu quem agradeço. Bom, então, uma dúvida muito comum é essa questão de quão rápido essa questão de rampante, né? Quão agressiva é a doença. Ao longo dos últimos anos, a gente conseguiu oportunisticamente, indiretamente, documentar alguns casos como esse, que também está ilustrado nesse paper, de quão rápido a doença progride se ela não for diagnosticada de modo adequado e tratada de modo apropriado. Então, esse é um paciente que esteve no nosso ambulatório de estomatologia em setembro de 2009. Na ocasião, eu era aluno de doutorado aqui da equipe, e nós documentamos de modo completo todos os doentes que estão no nosso ambulatório, fotograficamente, nesse
ponto em particular para fazer a programação, o odontograma do tratamento odontológico pré-radioterapia. E como não é tão raro, esse paciente, infelizmente, a despeito de um serviço de filantropia disponível integralmente com ele, para ele com dentistas e equipes multiprofissionais, ele optou, por motivos compreensíveis, por não fazer a adequação bucal odontológica pré-tratamento oncológico. Notem que ele tinha demandas de biofilme, de placa, de cálculo, de restaurações diretas, mas ele, como não é raro nesse perfil de pacientes típicos, né, tabagistas, homens, idosos, etilistas, ele simplesmente, depois da biópsia, nosso serviço, a confirmação do diagnóstico, o encaminhamento para o cirurgião de cabeça e pescoço, perdeu o segmento, com um tumor primário de cavidade oral, e voltou exatamente um ano depois, por conta desse incômodo que vocês conseguem visualizar com muita tranquilidade, né? Infelizmente, a destruição total do conjunto de dentes desse paciente. Notem que existem amputações coronárias, cáries cervicais difusas, notem que o padrão odontológico já era muito desfavorável desde a primeira consulta, por conta até, inclusive, de uma perda de esmalte e dentina generalizada por atrição. Ele acabou retornando, então, depois de um ano, com uma destruição dentária total. E aqui o cenário de tratamento é catastrófico, né, dramático. Ainda que não fosse um irradiado, seria também muito complexo lidar com um doente como esse, mas, sobre tudo isso, ainda tem o fato de que algumas áreas indicadas para extração, aqui, colocam o paciente sob o risco de uma osteoradionecrose. Então, a gente vai discutir um pouquinho melhor essas questões de tratamento para o final da apresentação, mas notem que em somente 12 meses, o paciente teve uma destruição generalizada dos dentes após a radioterapia, 12 meses pós a radioterapia. Então, realmente uma doença agressiva que demanda uma atenção muito importante. Como era de se esperar, mas não existia nenhum trabalho científico validando essa hipótese, nós precisamos, como se pensa no mundo contemporâneo, nós precisamos nos dedicar à natureza psíquica de todas as doenças odontológicas, como é a cárie de radiação. Então, é claro que era esperado entender que um paciente nessas circunstâncias teria um impacto em qualidade de vida, além, naturalmente, da qualidade funcional de mastigação, de deglutição, de início de digestão da saliva, do bólus, né, alimentar, em cavidade oral pelo contato com a saliva. Era de esperar, claro, que isso tudo fosse simplesmente detectável, mas como nunca tinha sido feito, gerou aí uma demanda de pesquisa que foi preenchida, essa lacuna, por nossa equipe. É um trabalho que também tem origem multidisciplinar, programa de pós-graduação em estomatopatologia, programa de pós-graduação em odontologia e pediatria, da FOP, em parceria com a Universidade da Flórida e com o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, um serviço USP também na cidade de São Paulo. Nós basicamente incluímos nesse estudo prospectivo multicêntrico, aqui também tem a equipe do Hospital Sírio-Libanês nesse trabalho em particular, 100 pacientes, 50 do braço cárie convencional e 50 do braço cárie de radiação. Mesmo os pacientes com cárie convencional eram pacientes oncológicos, mas que tinham lesões de cárie pontuais, não qualificáveis no contexto de cárie de radiação, e nós então fizemos aí, por meio de uma série de questões vinculadas ao questionário de qualidade de vida da Universidade de Washington, validado por português, uma investigação sobre o impacto em termos de desfechos em qualidade de vida nesses pacientes com cárie de radiação. E foi muito evidente, como esperado, que a cárie de radiação gera, além do impacto funcional, que poderia ter sido feito de modo até subjetivo pelo CPOD, pelo índice CPOD, como aqui foi feito, mas ele gera um impacto psíquico muito importante nos doentes, sobretudo pelas questões sociais, pela preocupação do paciente com as questões estéticas, com as questões de autoestima, pela destruição muito abrangente dos dentes decorrente da cárie de radiação. Então, é uma doença que tem, além de um impacto físico evidente, inequívoco, um impacto muito importante para as questões psíquicas desses doentes que já são, por natureza, muito sofridos e que já são desafiados por uma série de circunstâncias ao longo do diagnóstico do tratamento oncológico. Aqui, para concluir essa questão de como a evolução é rápida, um outro paciente, o segundo paciente, esse paciente que está incluído também nessa publicação, da equipe da odontologia do ICESP,
parceira da nossa equipe aqui da FOP, mostrando que em somente 30 meses, notem, da primeira radiografia no canto superior direito até a terceira no canto inferior direito, notem como existe um padrão de deteriorização, um padrão de cárie cervical generalizado, um padrão de amputação coronária generalizado, que culminou numa osteoradionecrose bilateral em mandíbula, como a gente consegue visualizar aqui na última imagem inferior da radiografia panorâmica. E claro, assim como o primeiro paciente, esse é um paciente que não aderiu bem ao tratamento odontológico pré-trans e pós-radioterapia. E vai estar nas conclusões da nossa apresentação que uma das estratégias de prevenção da cárie de radiação mais importantes é essa, é o segmento clínico rigoroso, é a higiene bucal obsessiva, e que só pode ser feita num paciente dessa natureza se tiver uma orientação profissional muito bem feita. Que infelizmente não foi o caso, o paciente não teve mesmo ali condições, por uma série de motivos, de frequentar o serviço de odontologia do ICESP, mesmo sendo um serviço muito qualificado e gratuito, e aí, então, ele acaba assumindo o risco do desenvolvimento dessa doença, e em somente 30 meses perdeu todos os dentes, e já no momento da apresentação da cárie de radiação, da terceira radiografia, com 2 áreas de osteoradionecrose. Uma das perguntas que a equipe discente das ligas colocou nessa palestra, e aqui eu também agradeço os discentes associados às ligas, o Gustavo Lopes, da Liga de Materiais Dentários, e o William Rodrigues, da Liga de Estomatologia, mais uma vez assim como a Lívia, colocaram várias perguntas interessantes na divulgação da palestra. Uma das perguntas é como fazer o diagnóstico da cárie de radiação. Por mais que seja um conceito basilar de qualquer tipo de doença, que é a importância do diagnóstico, ele não é padronizado em cárie de radiação. Mas existem algumas peculiaridades, além do fato, claro, de que se trata de um paciente que fez radioterapia em cabeça e pescoço, a cárie de radiação, ela se manifesta por meio, inicialmente, dessas alterações escurecidas, amarronzadas de esmalte e dentina, como nós visualizamos na imagem superior à direita. Esse padrão castanho, amarronzado, enegrecido, foi demonstrado originalmente por nossa equipe por ser representado microscopicamente por uma lesão de cárie subsuperficial. Então, essa pigmentação amarronzada não é extrínseca, não é tabaco, a princípio, não é nenhum componente de hábitos do paciente. Na verdade, esse padrão amarronzado, eu vou mostrar daqui a pouco o trabalho que foi publicado na Carey Research, se trata de uma desmineralização subsuperficial que secundariamente se pigmenta e gera esse padrão amarronzado. Então, a gente tem que entender que desde essa manifestação de alteração de cor, nós estamos lidando com cárie de radiação. Quando isso não é interceptado, não é tratado, como nós vemos na segunda imagem, geralmente acontece o colapso das paredes de esmalte, né, generalizado, que gera um fenômeno chamado de delaminação. A delaminação, como nós vemos na imagem intermediária, é desprendimento de todas as faces de esmalte dos dentes, que acaba, então, expondo dentina num ambiente tão cariogênico quanto desses pacientes. E, claro, que aí a cárie de radiação, a cárie relacionada à radiação progride de modo muito rápido pela própria inabilidade da dentina, em termos inorgânicos, em responder a um ambiente tão cariogênico. E como nós vemos aqui embaixo, na terceira imagem, infelizmente os desfechos são dramáticos, com amputação coronária generalizada em muitos casos, e aqui vale mais uma vez pensar no impacto psíquico dessa doença. Essa é uma doença quase que órfã de tratamento. Como que nós, como dentistas, trataremos um paciente cujos dentes foram amputados de um campo de radiação com alta dose, com risco altíssimo de osteoradionecrose, sobretudo em mandíbula anterior? Pensem no impacto funcional de mastigação, de alimentação, pensem no impacto psíquico de falta de saliva, de destruição dentária à luz das questões de demanda estética de cada um de nós. Então, é uma doença extremamente impactante para a vida, no sentido holístico dos doentes, dos pacientes. Lembrando que são pacientes que saíram de um tratamento tão complexo como o tratamento de um tumor maligno em boca, que, por si só, já representa um desafio muito importante para a vida desses doentes. Nossa equipe tem trabalhado em termos de pesquisa para tentar caracterizar precocemente a cárie de radiação. Um grande grupo de pacientes avaliados em vários centros, incluindo mais uma vez a FOP, o ICESP. Nós temos
chegado à conclusão de que um evento muito importante é esse que está projetado nas duas imagens vinculadas a esse artigo publicado em outubro de 2018 no Jornal da Academia Americana de Medicina Bucal. Nós sugerimos que poucos meses depois da conclusão da radioterapia, aqueles pacientes que não estão sendo acompanhados, aqueles pacientes que não estão sendo submetidos a um protocolo de fluoroterapia preventivo, um protocolo de radiografia atento, eles já manifestam as primeiras faces da cardiorradiação, que são, antes mesmo daquelas despigmentações, daquelas colorações amarronzadas, que são as trincas. Conosco aqui hoje está um orientado da nossa equipe de mestrado, o Kaique Mariano, que está começando a dissertação dele exatamente nessa linha. Ele é vinculado aos programas de pós em estomatologia e em materiais dentários, da FAP Unicamp, e ele está associando uma série de técnicas de laboratório e clínicas com o objetivo de entender um pouquinho melhor esse evento que nós descrevemos originalmente, chamado síndrome dos dentes craquelados, ou síndrome dos dentes trincados em pacientes pós-radioterapia. Nesse trabalho original, inicial, nós quantificamos as trincas durante a radioterapia, e os dentes sofrem de modo inequívoco pela desidratação, pela falta de saliva, essas trincas que são grandes vilãs no sentido de permitir infiltração microbacteriana, de permitir a progressão das cáries subsuperficiais e o colapso das paredes de esmalte das faces lisas, fazendo, então, as delaminações. E esses eventos são silenciosos, não geram dor, que é uma questão enigmática, a gente já vai refletir sobre ela um pouquinho melhor. Elas não geram dor de modo importante, e se não for um indivíduo muito bem orientado, que compreende muito bem o que é a cárie de radiação, na perspectiva do próprio paciente, claro, e não tiver acesso a um dentista que também domina esse cenário, ele vai ser mais um daqueles, infelizmente, que vai enfrentar um diagnóstico tardio com grande chance de uma amputação coronária. Nós temos um estudo clínico em andamento nesse momento, como parte da tese de doutoramento da Natália Palmier, que é nossa aluna aqui de pós-graduação em estomatopatologia da FOP, em parceria com o ICESP, e ela tem usado um transiluminador odontológico nessa população, e tentando, então, fazer uma análise cronológica de quando as trincas começam a aparecer, de qual é a evolução delas, de qual é a associação delas com as delaminações, e se tudo correr bem, no futuro espero ter dados desse ensaio clínico para vocês com mais propriedade. Mas o fato é que essa é uma evidência, talvez as mais precoces da cardiorradiação, que são as trincas, que são esses padrões que, quando não reconhecidos, vão levar os pacientes para essas lesões cárie muito mais evidentes, muito mais intensas e muito mais estabelecidas. Como eu disse anteriormente, notem que é um padrão de cárie muito peculiar em populações de pacientes não oncológicos, não irradiados. É praticamente impossível, impensável encontrar lesões de cárie como essas. Notem que são cáries, sobretudo, cervicais, pigmentadas de marrom, na imagem A, no canto superior esquerdo. Notem que as cáries incisais, como bem visualizado aqui na imagem B, assim como também na perspectiva lingual da imagem D, essas cáries incisais, elas são muito pouco conhecidas também, e foram descritas microscopicamente originalmente por nossa equipe, também na Caries Research, há quase 11 anos, e elas não são tratadas se o dentista não entende que essa desmineralização, que essas fraturas das incisais dos dentes anteriores e das cúspides dos posteriores já representam cárie de radiação inicial incipiente. Quando elas não são abordadas, elas geram, então, essas fraturas mais evidentes nas imagens E e F, e o colapso da estrutura dentária pelo princípio de uma progressão de cárie tanto no eixo vertical, no eixo axial do dente, como a seta em branco vertical mostra, pelas cáries incisais, quanto no eixo horizontal cervical. Isso gera, então, de modo bem evidente para a gente que tem esse contato clínico consistente com os pacientes, gera esse altíssimo risco de colapso dentário múltiplo por amputação das coroas destes pacientes. Eu mencionei anteriormente, repito aqui o fato, esse é um fenômeno muito mal compreendido do ponto de vista etiopatogênico, clínico, endodôntico, mas o fato é que
a cárie de radiação é uma doença clinicamente silenciosa. Essas são imagens também do paper que eu trouxe como base teórica da nossa apresentação de hoje. Notem a imagem A, é um paciente com cárie de radiação, um paciente pós-radioterapia em campos bucais, dorso da língua dele a gente consegue visualizar ali uma candidose pseudomembranosa, nas regiões cervicais dos dentes posteriores e anteriores, uma desmineralização muito evidente e muito clara, mas elas não nos colocam numa preocupação muito alta do ponto de vista clínico. Não é possível, de primeira análise, entender que esses dentes estão prestes a serem amputados coronalmente. Dentro do nosso serviço, aqui na estomatologia da FOP, nós temos um serviço, um setor de imagem com um tomógrafo por feixe cônico, onde os pacientes são avaliados muitas vezes por questões de pesquisa, e notem aqui uma reconstrução panorâmica na imagem B, por tomografia por feixe cônico, e também num corte paraxial, é um corte parassagital, na imagem C, eu me equivoquei, é um corte paracoronário, me desculpem, perdão. Notem como as imagens tomográficas mostram um padrão de progressão radiográfico, tomográfico da cárie extremamente avançado. Evidentemente, mostra uma amputação coronária. As imagens mostram que existe, por exemplo, uma nítida invasão das câmaras pulpares dos dentes anteriores, incisivos, premolares, até mesmo molares, nesse mesmo paciente, que clinicamente é um paciente insuspeito. É claro que a gente pensa numa cárie de radiação, mas diria que mesmo os mais experientes pensariam numa lesão, ou num grupo de lesões de cárie mais iniciais, e na verdade, do ponto de vista radiográfico, a gente entende muito bem, e temos algumas publicações nesse sentido, as lesões progridem de modo muito mais rápido do que clínico e não geram dor. Nós temos um trabalho que eu não trouxe hoje, que não vem ao encontro direto da apresentação, publicado no Journal of Endodontics, mostrando que a viabilidade pulpar sensorial, microneural, vascular, de matriz extracelular está completamente preservada nesses pacientes que receberam altas doses de radiação em boca. Então, antes que algumas teorias surgiram, como já foi feito em meados do século passado, de que a radiação mumificaria, geraria fibrose e inviabilizaria as polpas desses pacientes, nós temos aí como um grande álibi um estudo microscópico, histopatológico e imunohistoquímico no Journal of Endodontics, mostrando uma grande viabilidade pulpar, inclusive pela expressão, pela imunoexpressão de algumas proteínas neurais super importantes para a condução de impulsos nervosos de dor. Então, não se entende muito bem por quê, mas é um fato. Esses pacientes não cursam com dor importante, mesmo com uma progressão de cárie tomográfica tão evidente quanto a gente visualiza aqui nesse caso, que está publicado naquele paper que eu já mencionei algumas vezes. E então, como consequência natural, como desdobramento natural de uma doença que não é diagnosticada precocemente, em termos dentários, o que acontece em grande frequência, quase 40% dos pacientes irradiados em cabeça e pescoço que fazem cárie de radiação enfrentam pelo menos algumas amputações coronárias. Essa é uma imagem feita pelo Christian Madri, que é egresso do curso de mestrado e doutorado em materiais dentários, foi meu orientado. Hoje, atualmente, ele é professor da Universidade de Cartagena, da área de materiais dentários, da Universidade de Cartagena, na Colômbia, no Mar do Caribe, junto com a Natália Palmier, que também é minha orientada de doutorado na estomatopatologia, está concluindo o curso agora. Um paciente de pesquisa do nosso grupo, em associação FOP e CESP, trouxe para o ambulatório da doutora Ana Carolina Prado Ribeiro, que é membro da nossa equipe, os dentes nas mãos, dizendo, olha, infelizmente, de ontem para hoje, durante a alimentação, os dentes se fragmentaram. Então, a gente consegue ver aqui nessa imagem, que está com uma iluminação especial, realmente o desfecho de uma grande parte desses pacientes não diagnosticados e não tratados por cárie de radiação, que é o colapso estrutural, que é a amputação coronária, que é o fato de que ele vai ficar ali com múltiplas raízes residuais, que o coloca num risco altíssimo, inclusive espontâneo, de osteoradionecrose. Algum comentário até aqui? Alguma colocação? Alguma pergunta?
Se tiver algum comentário no chat, Lívia, você me ajuda a dizer que eu estou sem acesso a ele aqui. A gente vai caminhar para metade da aula, então, metade da apresentação, para o treino final. E uma perspectiva relativamente simples de compreender é que quando a gente está com uma doença catastrófica, com uma doença agressiva, uma doença de curso rápido, de qualquer natureza, como é a cárie de radiação, é comum que se façam teorias de que é uma doença intratável, de que se trata de uma doença de bases patogênicas muito complexas ou difíceis de serem interceptadas. E para isso, eu considero importante mencionar esse artigo recentemente publicado também no jornal da Associação Europeia para Pesquisa em Cárie, Caries Research. É um artigo que também tem poucas semanas desde que foi publicado ainda nesse ano de 2020, onde a nossa equipe, mais uma vez, aliando aí visões complementares de estomatologia, de patologia oral, de materiais dentários, pelos autores que estão aqui, bem evidentes, e também com a participação de um professor da Universidade de Leeds, no Reino Unido, o professor Philip Marsh, que é um dos grandes nomes no que diz respeito ao conhecimento da microbiota oral, em participação com a cárie. Nós publicamos, então, uma revisão sistemática que teve como essência tentar mostrar ou contribuir para essa grande divergência de pensamento sobre a patogênese, o que causa a cárie de radiação nesse contexto que a gente está discutindo. Então, primeira conclusão é que, como qualquer tipo de cárie, nós temos que assumir que é uma doença multifatorial. Achar que a cárie de radiação é efeito exclusivo da destruição radiogênica de esmalte, dentina e polpa é um equívoco, e se a gente assim pensar, existe uma tendência a marginalizar os pacientes do atendimento odontológico. Um clínico geral, ou mesmo um especialista em odontologia restauradora, que tem esse pensamento vigente, que essa cárie é consequência da destruição induzida pela radioterapia, ele tem uma tendência muito grande a não propor tratamento para o paciente, a não propor prevenção, a marginalizar, a excluir o paciente de tratamento, que é o que acontece nos grandes serviços, como o de vocês, como o nosso. O paciente quase sempre chega dizendo que já há muitos meses ou semanas está buscando apoio e que nenhum dentista se sente seguro em tratá-lo. Então, essa visão dicotômica, se a patogênese, se a etiologia da cárie de radiação é devida ao efeito direto ou ao efeito indireto na radiação, é causa de discussões muito quentes na literatura científica, de visões muito diferentes, mas a nossa equipe aqui, com muito cuidado, publicou o que nós chamamos da teoria do agrupamento de sintomas bucais. Teoria do agrupamento de sintomas bucais. Então, depois esses quase 12 anos de trabalho nessa linha de pesquisa, envolvendo vários grupos que eu mostrei daqui a pouco de outras partes do Brasil, do mundo, especialistas em biologia, especialistas em materiais dentários, em estomatologia, em oncologia, em radioterapia, fizeram essa proposta sugerindo que, na verdade, a cárie de radiação, ela deve ser considerada atualmente como multifatorial, com um predomínio do impacto indireto dos efeitos colaterais da radiação sobre a boca. Traduzindo em poucas palavras, hipossalivação, dificuldade de higienização, dieta hipercariogênica, em detrimento a um efeito direto, destrutivo de esmalte, dentina e polpa, que não parece ser evidente dentro da interpretação mais recente da literatura internacional. Aqui eu faço menção a esse grupo de pesquisa justamente para deixar claro que não é uma visão pessoal, obviamente, né? Não poderia ser. É uma visão, é uma convergência de pesquisadores da FOP Unicamp, tanto da estomatologia, quanto da patologia oral, quanto de materiais dentários, docentes da área de dentística, docentes da área de morfologia, de embriologia oral. São aproximadamente 12 docentes FOP nesses eixos que participaram desses 25 a 28 trabalhos de pesquisa sobre cárie de radiação. Vários membros da equipe do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é o maior centro de tratamento oncológico SUS do país e um dos maiores centros de tratamento oncológico público da América Latina.
não somente dentistas, mas também radio-oncologistas, oncologistas clínicos, cirurgiões de cabeça e pescoço, médicos com visões muito bem desenvolvidas sobre esse contexto, equipes do AC Camargo, do Hospital Sírio-Libanês, da Universidade Federal do Pernambuco, também aqui no Brasil, combinando uma série de estratégias metodológicas para compreender a natureza dessa doença tão agressiva, e colegas de outros centros, de outras partes do mundo, sobretudo nos Estados Unidos, a Universidade da Flórida e o centro City of Hope Cancer Center, na Califórnia, a Universidade de Oulu, na Finlândia, e a Universidade de Leeds, na Inglaterra. Essas são 3 capas, são 3 publicações de nossa equipe, que foram publicadas na Caris Research e foram selecionadas para ilustrar as capas das correspondentes edições do jornal Caris Research. Aqui, o objetivo é mostrar que a própria Caris Research, o jornal da Organização Europeia para a Pesquisa em Cárie, que é uma entidade extremamente séria e muito seletiva, reconhece que é preciso falar, é preciso trabalhar para entendermos um pouquinho melhor a biologia e, por consequência disso, as estratégias de prevenção e tratamento da cárie de radiação. Qual que é, assim, trocando em miúdos mesmo, a nossa visão atual? É muito mais abrangente do que isso, mas pelo tempo que me cabe hoje, que é mais do que suficiente para a minha visão, ele pode ser traduzido nessa imagem, nessa figura que nós colocamos como a figura nuclear da revisão sistemática. Então, nós entendemos que a cárie de radiação é multifatorial, nós entendemos que predominam os efeitos indiretos da radiação sobre os dentes, e tem aí alguns eixos importantes. À esquerda da projeção, o eixo radioterapia, e esse cluster, esse agrupamento, essa reunião de efeitos colaterais em boca que vão trabalhar de modo sinérgico para gerar um ambiente cariogênico e uma cárie rampante. Então, dentro do braço etiológico da radioterapia, nós temos que, logo nos primeiros dias de radiação, os pacientes fazem mucosite oral, que é uma ulceração difusa da mucosa oral dos pacientes, que acaba gerando dor. Essa dor acaba colocando o paciente em uma demanda de modulação de dieta, ele passa a se alimentar por uma dieta mais semissólida, mais pastosa, que por conta disso é mais rica em carboidrato, que por conta disso, por sua vez, tem uma maior aderência em esmalte, e gera, então, um braço importante desse ambiente cariogênico. O paciente tem radiodernite, portanto, ele também tem dor, ele também tem baixo estímulo para higiene bucal, baixo estímulo para abertura bucal. Essa dor limita muito a higiene bucal do paciente, além de modular a dieta mais cariogênica, né? Gera também dor, e claro que a primeira repercussão de dor em mucosa bucal é um baixo estímulo para higiene com fio dental e com escovação. Lembre-se que esses são pacientes já de natureza muito deficiente no que diz respeito ao estímulo para a higiene bucal, então isso vai ficar ainda mais evidente. O paciente tem disfagia, o paciente tem perda de saliva, e se ele tem perda quantitativa de saliva, a gente sabe que a capacidade de tampão, a capacidade de remineralização vai desaparecer de modo bem rápido e bem importante, e a saliva que é remanescente é bem demonstrada que é uma saliva mais rica em micro-organismos mais cariogênicos, em lactobacilos mais cariogênicos, em mutans de perfil genômico mais agressivo, mais virulento, portanto, contribuindo para esse ambiente mais cariogênico. O paciente faz com muita frequência também a disgeusia, que é a alteração de paladar, e por isso é bem conhecido na literatura científica que os pacientes adoçam muito mais os alimentos, porque, pensem mais uma vez, é um paciente com tumor grande em boca, sem saliva, prostrado, com medo da doença, e ele acaba ingerindo muito mais açúcar, com uma tentativa de se saciar, com uma tentativa natural de compensar a ansiedade. E, mais uma vez, tudo isso, junto do cansaço, do medo que ele enfrenta, gera esse ambiente extremamente desafiador para os dentes dele. Como se já não fosse suficiente essa complexidade toda, no braço da direita, o braço quimioterapia, nós entendemos que a maior parte, 75% dos pacientes com tumores avançados de boca hoje, no mundo todo, são tratados pela concomitância de radioterapia e quimioterapia. Os quimioterápicos geralmente são derivados das platinas, a cisplatina, a carboplatina,
que são quimioterápicos que geram náusea, que geram vômito com muita frequência. A náusea gera desidratação, que de modo indireto contribui para a hipossalivação, e o próprio vômito e o próprio contato do ácido gástrico associado ao vômito gera um pH de boca muito mais baixo, que, mais uma vez, vai contribuir para essa desmineralização acelerada e uma ausência de remineralização, que vão, então, indiretamente gerar essa cárie rampante chamada cárie de radiação. Talvez exista espaço aqui, nós não somos de nenhuma maneira ortodoxos, é possível que exista algum efeito direto da radiação na microestrutura dentária, em junção à melodentinária, na expressão de algumas proteínas específicas de esmalte e dentina, mas na visão contemporânea dessa nossa proposta, se existe algum efeito direto da radiação sobre os dentes, é periférico, ele não é central para causar essa doença. E assim, como uma evidência quase inconteste dessa nossa proposta, nós mostramos nessa revisão sistemática 2 casos clínicos de 2 pacientes diferentes, que já na prima manifestação do carcinoma espinocelular de boca, muito antes, muitas semanas antes da radioterapia, já apresentavam um quadro clínico, como vocês estão vendo nas 2 imagens intraorais dos 2 pacientes, que se nós não antecipássemos a informação de que é pré-radioterapia, facilmente passariam como pacientes com cárie de radiação. Notem à esquerda o padrão de desmineralização subsuperficial, um padrão amarronzado, cárie incisal, fratura incisal, no caso à direita, amputações coronárias, cáries cervicais, mas, mais uma vez, esses são pacientes pré-radioterapia, mas que tem todo o cluster, né, pré-rádio, que é a baixa higiene bucal, tabagistas e etilistas de uma vida toda, de alta intensidade, e tudo isso, então, não deve ser avaliado de modo subestimado, em detrimento do efeito direto da radiação, que acaba afastando os pacientes do tratamento. Bom, vocês vão notar que qualquer pessoa que se propõe a falar desse tema, cárie de radiação, ele vai desintensificando. A gente tem mais quantidade de informação científica sobre manifestação clínica, sobre progressão da doença, clínica ou microscopicamente ou radiograficamente. Quanto mais próximo das estratégias clínicas de prevenção e tratamento, mais difícil é falar com base científica, porque, como eu já disse antes, essa é uma doença considerada órfã, é uma doença onde não existem estratégias de pesquisa muito consistentes em nenhuma parte do mundo. É preciso, os jovens que estão conosco hoje e que têm a inclinação para a carreira acadêmica, é preciso investir energia, tempo, pensando, claro, única e exclusivamente nesses doentes, nesses pacientes. Mas, aqui eu me amparo em 2 trabalhos. O primeiro é uma revisão sistemática do grupo da MASC, que é a Multinational Association for Supportive Care in Cancer. A MASC é um dos grupos mais interessantes de suporte oncológico, que envolve um grupo muito forte de dentistas, e essa é uma revisão sistemática. A Catherine Hong, que é a primeira autora, é professora da Universidade de Singapura, mas teve a formação toda dela em Harvard, e ela é quem lidera essa revisão sistemática, que tem por objetivo buscar evidência científica sobre os protocolos mais embasados cientificamente para se prevenir e tratar a cárie de radiação. Esse é um artigo assim, muito importante para quem tem interesse nesse contexto. Se entre nós aqui existirem pessoas que estão iniciando o trabalho nessa linha, ou que têm interesse clínico, esse é o trabalho para se ler de toda a apresentação de hoje. É o trabalho da Catherine Hong, a revisão sistemática, publicado no Jornal Médico Supportive Care in Cancer, em 2018. Então, trocando aqui em poucas palavras, qual que é a proposta da MASC em termos de prevenção? Ela divide em 3 braços principais, em 3 momentos cronologicamente relacionados à radioterapia. Primeiro, antes da radioterapia. Aqui é considerado, naquele jargão meio antiquado, mas que é muito válido, que a melhor forma de tratamento é a prevenção. Aqui também vale para a cárie de radiação. Qual que é o braço mais forte, de acordo com essa revisão sistemática? Educar o paciente, orientar o paciente, por escrito e verbalmente. A gente sabe que os pacientes oncológicos, e eu sei que muitos de nós temos, como é o meu caso, entes queridos, familiares muito próximos, quando não nós mesmos, que já enfrentamos doenças oncológicas, a gente sabe que existe um overwhelming, existe uma quantidade assim, exponencial de informação para você, como paciente, no que diz respeito ao diagnóstico, às consultas multidisciplinares, ao cansaço físico do tratamento quimio-radioterápico. Enfim, são dúvidas, são medos. Os pacientes têm uma baixa capacidade
de um modo geral, de manter aquela informação odontológica em mente, latente, e valorizar aquilo, porque são tantas demandas de informação que quase sempre, para um paciente nesse perfil que nós discutimos demográfico, a boca fica no terceiro ou quarto nível de preocupação, de inteligência. Então, é importantíssimo lembrar que a missão do dentista, isso na iniciativa pública, na iniciativa privada, num consultório particular de um dentista bem preparado, orientar o paciente sobre o fato de que os dentes dele vão sofrer um efeito importante, um estresse físico, biomecânico importante pós-quimio-radioterapia, se ele tiver um tumor em boca, se ele for sofrer radiação na região de cabeça e pescoço, sobretudo em campos bucais. A ferramenta mais importante nesse contexto é a chamada adequação odontológica pré-radioterapia, que também, simplificando um pouco, mas que está bem delineado nesse artigo que eu citei da nossa equipe na Trioro, é a remoção de focos de infecção instalados ou em potencial odontogênicos, então extração dentárias, pré-radioterapia, tratamento de suporte periodontal, tratamento endodôntico, restaurações diretas, adesivas dos dentes com cáries ativas. A adequação do meio bucal pré-radioterapia é a principal ferramenta para prevenir cárie-radiação, junto à educação do paciente e junto à prevenção da hipossalivação radioinduzida, que é o grande pivô, que é o grande vilão da cárie-radiação. Não existem muitas estratégias de prevenção da hipossalivação clinicamente validadas, mas duas mais importantes são o uso de tecnologias de radioterapia conformacionais, como a IMRT, que nós discutimos anteriormente, a terapia de intensidade modulada pela habilidade de colimar e de remover do campo de radiação as glândulas salivares maiores, e o uso do abridor bucal, que é um dispositivo de resina acrílica bem simples, feito por dentistas treinados nesse sentido da estomatologia, que faz, em parceria com o oncologista, uma estratégia de abertura bucal bem programada, bem estudada, que permite com que o radio-oncologista concentre as doses de radiação, os hotspots de radiação no tumor, excluindo muitas vezes as glândulas salivares maiores do campo nessa associação odonto e radio-oncologia. Esse é um motivo para uma outra apresentação, para uma outra aula, mas tecnicamente são dispositivos relativamente simples e baratos, pelo benefício que eles favorecem. A prevenção não para por aí, a prevenção é também muito importante durante todo o curso de radioterapia, onde acontecerá a maior parte daquele cluster, daquele agrupamento de sintomas, e é validado cientificamente a importância do uso do digluconato de cloroxidina 0,12% sem álcool, repito, sem álcool. É muito comum ainda hoje, infelizmente, encontrar colegas que não estão muito habituados ou muito treinados nesse contexto, fazendo cloroxidina com álcool, e um paciente que tem mucosite oral e experimenta uma solução com álcool, ele nunca mais vai esquecer do dentista que prescreveu, porque é uma sensação de dor, de hipersensibilidade. E a cloroxidina tem por motivo, por motivação, um equilíbrio, um controle da microbiota cariogênica durante a radioterapia, onde vai acontecer tudo aquilo que nós discutimos, uma dieta mais cariogênica, uma higiene mais limitada, uma biodisponibilidade de flúor mais baixa, e aqui fica a recomendação do uso dos colutórios, dos bochechos de cloroxidina conjugados com flúor. Existem várias apresentações comerciais, eu não tenho interesse comercial, obviamente, nenhum, não vou citar as marcas por motivos dessa natureza, mas tem várias marcas com bons preços, assim, em termos de custo-benefício, que combinam cloroxidina e o fluoreto de sódio 0,05%, que pode e deve ser usado nesses pacientes trans-radioterapia até 3 vezes por dia, durante todo o tratamento. E alguém pode comentar, mas Alan, e o manchamento dentário, que é um efeito colateral da cloroxidina, e a distorção do paladar? Tudo isso é importante e o paciente deve ser orientado, mas em um contexto tão complexo como esse, onde a gente sabe, já viu as imagens que os dentes, infelizmente, vão pigmentar se não forem avaliados à luz da prevenção. O paciente vai ter a digeusia, perda transitória, parcial, ou até muitas vezes a ageusia, perda completa de paladar durante a quimio-radioterapia, de qualquer maneira. Esses efeitos colaterais da cloroxidina são, então, relativizados, tendo em vista a grande importância dela de equilibrar a microbiota e diminuir o risco de e diminuir o risco de cárie de radiação. Finalmente, mais uma vez, notem que é uma visão multidimensional. Prevenir uma doença tão importante como essa é multidimensional, não é só pré-radioterapia, é pré, trans e pós-radioterapia. Os pacientes têm que ter um acompanhamento odontológico vitalício, é um segmento não passivo, é um segmento com controle de microbiota quimicamente, também com cloroxidina, com flúor, também com raspagens
e manutenção periodontal rotineira, exames radiográficos rotineiros, como vocês viram, muitas vezes a cárie é subclínica e tem lá uma desmineralização cervical que não pode ser clinicamente bem identificada, e uso de materiais restauradores adesivos e bioativos, como a gente vai avaliar daqui a pouquinho. Então, notem, mais uma vez, que é uma abordagem bem abrangente. Do ponto de vista de materiais, essa é uma outra pergunta que a equipe divulgou nas mídias sociais. Existem materiais específicos para pacientes com cárie de radiação, no sentido de prevenção e tratamento? A resposta é, até hoje, não. E, claro, mais uma vez, essa não é a minha opinião, essa aqui não tem nenhum valor, essa é a visão de interpretação de literatura científica e de trabalhos da nossa própria equipe. Essa é uma revisão sistemática, organizada pelo professor Mário Góes, da Materiais Dentários, em parceria com o professor Márcio Lopes, da Estomatologia, o coordenador do nosso serviço, com a minha participação, a participação do ICESP e a participação do Christian Madrid, que eu comentei, que atualmente é professor da Universidade de Cartagena, na Colômbia, que teve por objetivo sistematizar, estruturar uma revisão de literatura bastante abrangente, que foi publicada num jornal muito importante nesse cenário de materiais dentários, né, que é a Dental Materials, e que nos mostra que, a princípio, dentro dos limites que a gente tem de literatura, não é possível identificar nenhuma evidência do impacto deletério ou negativo da radiação sobre sistemas adesivos ou sobre restaurações, sobre sistemas restauradores, sobre materiais restauradores adesivos contemporâneos. A única recomendação muito importante que foi encontrada como consequência desses resultados é que a longevidade dos sistemas de restauração é muito maior nessa população irradiada quando as restaurações são feitas pré-radioterapia. É consenso, e foi encontrado nesse nosso estudo também, secundário, né, nessa revisão sistemática, que quando a radioterapia, quando as restaurações são feitas após a radioterapia, a qualidade da restauração e, por consequência disso, a longevidade restauradora, por motivos que a gente já vai discutir, é prejudicada. Então, aqui um outro trabalho da nossa equipe, entre materiais dentários e estomatologia da FOP, aqui em parceria com o Dr. Fábio de Abreu, do AC Camargo, avaliou diferentes sistemas adesivos de abordagens de etapas diferentes, de gerações diferentes, e um sistema restaurador de um bom custo-benefício, digamos assim, e acessível, sem nenhum prejuízo importante, mesmo após os dentes terem recebido altas doses de radiação. Então, o fato é que nós entendemos, pelo princípio patogênico da doença, que talvez o que explique essa grande dificuldade de sucesso restaurador em pacientes pós-radioterapia é a complexidade do próprio doente. Como nós estamos vendo aqui nesse caso, esse caso é feito pela equipe do ICESP, o Dr. Algomar Vecchiato Filho, a doutora Thaís Bianca Brandão, em ensaios clínicos da nossa equipe, com nossa participação aqui da FOP Unicamp. Primeiro ponto importante é que são pacientes, como nós já vimos, com um ambiente cariogênico de base, baseline, desde antes do tratamento oncológico. Depois disso, sem saliva nenhuma. São pacientes que têm trismo, quase sempre limitação de abertura bucal, então é difícil fazer um isolamento absoluto. Ele não tem saliva, se a gente toca um grampo de isolamento absoluto numa mucosa jugal, com muita frequência se faz uma lesão, uma laceração importante. São pacientes que não toleram muito o isolamento total, o isolamento absoluto. São pacientes que, quando ficam na posição tradicional de decúbito para fazer o isolamento, eles têm, pela falta de saliva, o acúmulo de um tampão residual de saliva em orofaringe, com muita frequência tem reflexo faríngeo, tem tosse, então é muito difícil fazer um tratamento restaurador, por qualquer que seja a estratégia, usando isolamento absoluto. E a gente sabe, essa é uma condição dogmática, um dogma de restauração, um dogma da odontologia restauradora. Sempre que se faz uma restauração em um ambiente não isolado totalmente, a longevidade é menor e o prognóstico restaurador é mais baixo. Então, esse é um ponto fundamental da compreensão da nossa equipe nesse sentido. Note, o que se faz dentro do serviço que nós atuamos. Muitas equipes ainda têm a preocupação de fazer extrações dentárias nesses pacientes, que é importante. Nós sabemos que os pacientes que recebem mais de 50 grays em mandíbula têm uma chance maior de desenvolver osteoradionecrose pós-extração, principalmente na região posterior de mandíbula, região anterior, mas nós entendemos, como já vimos, que a manutenção de uma raiz residual como essa, por si só, é um risco
é um fator de risco para osteoradionecrose, então nós adequamos o meio bucal pós-radioterapia, fazemos extrações seriadas, o mais atraumático possível, com uma iniciativa de adequação bucal, e depois, usando uma série de estratégias de adaptação ao isolamento absoluto, como por exemplo o top-down que nós estamos vendo, nós combinamos materiais dentários consagrados e simples para tentar abordar essas cáries de radiação mais iniciais. Então, o isolamento absoluto quase sempre é impossível, a gente usa muito fio retrator dentro desse contexto para ter acesso a toda a expressividade da doença no sentido tridimensional das faces cervicais, que são hotspots de cárie de radiação, como nós já vimos. É feito um protocolo de condicionamento de esmalte pré-restaurador tradicional, com ácido fosfórico, e se usa, aqui em particular nos nossos serviços, que são serviços SUS, a combinação do single bond 3M e da resina Filtech Z350, e notem que quase sempre é muito difícil atingir algum grau de estética muito desenvolvido, e nem é o objetivo de uma população como essa, na maior parte das vezes, sem grandes desafios no sentido de conseguir um resultado restaurador razoável, entendendo que são pacientes sem saliva, com higiene limitada, com biodisponibilidade de flúor baixa, e que mesmo que não fosse um paciente oncológico, teria um potencial prognóstico restaurador mais baixo. Para terminar a apresentação, eu considero essa tabela do nosso artigo que eu mencionei anteriormente, uma tabela, um algoritmo de diagnóstico e tratamento importante, que não tinha sido ainda sugerido anteriormente. Ele coloca 4 estágios clínicos de cárie de radiação, então pacientes sob o risco, pacientes em estágios iniciais de cárie de radiação. Notem que a gente qualifica o que são clinicamente cada uma dessas fases correspondentes na coluna do meio. Então, paciente sob risco é qualquer paciente que fez radioterapia em cabeça e pescoço. Paciente com estágio inicial de cárie de radiação, o paciente já apresenta as alterações de cor marrom, que apresentam os esmaltes trincados, craquelados. Doença estabelecida, que é a terceira fase, já são áreas pequenas, com cárie ativa, e a doença avançada, como nós vimos, são áreas de amputação coronária. E na última coluna, à direita, nós temos ali quais são as sugestões de gerenciamento para cada uma das etapas. Então, notem que sempre está envolvida a educação constante do paciente sobre a importância do segmento odontológico, do tratamento odontológico, em base, idealmente, trimestral. O uso de flúor, também uma pergunta muito comum, mas Alan, qual protocolo de flúor deve ser usado? Aplicação gel, aplicação colutório, essa é uma questão ainda muito também divergente na literatura, mas aquela revisão sistemática que eu mencionei anteriormente da MASP, deixa claro, com um bom nível de evidência, que não existe um tipo de fluoroterapia suficiente, claro que para de modo independente conseguir prevenir consistentemente a cárie de radiação, mas que todas as estratégias, sejam uso tópico, ou gel, ou colutório, tem algum grau de proteção importante nesse sentido. E na medida que a gente vai progredindo, vão surgindo ali a necessidade do uso de intervenções propriamente ditos, usando, por exemplo, vernizes fluoretados, o uso de ionômero de vidro codificado por resina, nunca o cimento de ionômero de vidro, que é demonstrado por vários trabalhos de várias partes do mundo, que não se comporta bem em ambientes sem saliva, como é esse caso, e materiais adesivos sem nenhuma especificação que coloque um grupo, uma marca, um subtipo de material odontológico restaurador adesivo ou restaurador como melhor em relação ao outro em termos comerciais aqui nesse contexto. E por fim, nos estágios avançados, existe um estímulo muito forte recentemente em evitar as amputações coronárias, porque se entende que amputar um remanescente de raiz residual que foi afetado pela cárie de radiação é quase sempre fechar no submucoso, né, um pouco também um foco de bactérias, um foco de microbiota complexa, com potencial para gerar osteoradionecrose, então é feito quase que sempre nos serviços mais arrojados, as extrações, dente por dente, pós-adequação, pós-radioterapia, e associada à educação e ao controle de microbiota desses pacientes. Caminhando aqui, então, agora assim mesmo para o desfecho da apresentação, essa é uma frase considero quintessencial do Da Vinci, que vale
para todo o contexto que a gente está vivendo, inclusive agora com a pandemia, né? Como é difícil lidar com doenças catastróficas, como é difícil lidar com doenças que se conhece pouco sobre a biologia, né? É quase que impossível prevenir se tratar uma doença que não se conhece a base, que não se conhece a patogênese, que não se conhece os mecanismos de início e progressão. E para isso, só existe um caminho, que é a investigação científica, que é a composição de grupos multidisciplinares, como é a proposta da reunião de hoje, das ligas acadêmicas de estomatologia e materiais dentários. Não existe alternativa, na minha respeitosa visão, a essa composição, materiais dentários, odontologia restauradora, estomatologia, oncologia, para se tratar esses pacientes de modo definitivo e com base científica. Eu aqui renovo mais uma vez o agradecimento a todos os membros discentes das ligas acadêmicas em estomatologia e materiais dentários, por meio dos nomes das professoras Ana Carolina e Andréia, respectivamente. Agradeço a nossa equipe de docentes da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, em particular ao professor Márcio Lopes, ao professor Pablo Vargas, ao professor Osley Paes de Almeida, ao professor Mário Góes, nessa composição estômato materiais dentários. Agradeço a equipe da coordenação de pós-graduação, da FOP, que nos permite trabalhar de modo bastante importante nessa problemática, e nosso grande grupo de colaboradores dentro desses projetos, aqui em particular a equipe do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, coordenado pela doutora Thaís Brandão, e tomo a liberdade aqui de deixar o meu e-mail para aqueles que eventualmente tiverem interesse de fazer uma visita acadêmica, né, uma ocasião futura, pós-pandemia, né, é o nosso curso de histologia, de patologia oral. Nós temos os cursos de mestrado e doutorado, cujo edital de seleção está aberto nesse momento, no site da coordenação de pós-graduação da FOP Unicamp, com áreas de concentração em estomatologia e patologia oral. Nós temos também vagas disponíveis para o curso de pós-graduação em materiais dentários, aqui da FOP Unicamp. Os dois cursos, os dois programas são programas com o conceito 6 da CAPES, que são considerados programas de excelência acadêmica em nível internacional. Nós temos também, mais especificamente no nosso cenário aqui de diagnóstico bucal, os cursos de especialização em estomatologia e em patologia oral, e ficaremos com uma equipe muito feliz em receber o contato para visitas, para interações, e como eu já disse anteriormente, a professora Ana Carolina Fragoso Mota é uma grande referência para nós todos, e na impossibilidade de me contactar diretamente, ela sempre nos reserva aqui uma confiança importante, então eu ficarei feliz em receber o contato por meio dela também. Bom, Lívia, essa é a minha ideia original. Eu me coloco aqui à disposição para ouvir perguntas, sugestões, críticas. Oi, professor Alain, tudo bom? Olá. Tá me escutando? Perfeitamente. Meu nome é Thalia, eu vim representando a Laerp hoje, né, para fazer o encerramento dessa palestra, que foi maravilhosa. Parabenizo o senhor pela apresentação, a didática é excelente, a gente sai um pouquinho mais cheio de conhecimento aqui hoje. Nós temos algumas perguntas no chat, tá? Vou fazê-las lembrando o pessoal que o link para obtenção do certificado já está no chat. A palavra-chave, desculpa, também já foi disponibilizada, então fiquem atentos. E aqui nós temos algumas perguntas, várias. Vamos lá. A primeira pergunta que nós temos aqui é da Helena Cristina Guiar. Boa noite, professor. Existem tratamentos com produtos cariogênicos para a cárie de radiação? Se sim, qual a efetividade dos mesmos? Acho que ela quis dizer anticariogênicos, não? Provavelmente, né, Thalia? Obrigado. Imagina. Bom, como eu comentei nas apresentações, e aqueles trabalhos de pesquisa nossa que deixam isso mais detalhado, não existem ensaios clínicos muito robustos nesse contexto de prevenção de cárie de radiação. A Natália Palmier, que eu mencionei anteriormente, que é doutoranda da nossa equipe, está com uma revisão sistemática em vias finais de aceite, eu diria, no JPD, no Journal of Prosthodontics. Eu estou vendo aqui agora que eu deixei de compartilhar a minha tela vários pós-graduandos da nossa equipe, né? Mestrandos, doutorandos da nossa equipe que participaram desse trabalho também. Estou vendo a Ana Luísa, que foi uma das responsáveis pelo curso de revisão sistemática.
E esse trabalho mostra de modo claro, Thalia, eu espero poder divulgá-lo futuramente, como é carente a questão de ensaios clínicos, de estudos clínicos, seja lá por qual estratégia que se discuta para interceptar ou para fazer intervenção de prevenção ou tratamento em cárie de radiação. Então, qualquer tipo de material, desde os mais simples, cimento de ionômero de vidro, ionômero de vidro modificado por resina, diferentes tipos de produtos anticariogênicos, praticamente inexistem estudos clínicos. Então, assim, de modo pragmático, Helena, não existem materiais validados de uso contínuo, recomendados por grandes equipes ou por grandes consórcios de pesquisadores dentistas nesse contexto. Se usa muito, como eu comentei antes, a clorexidina, que tem um efeito limitado em um ambiente que não tem saliva, mas se usa muito clorexidina, se usa muito a suplementação de flúor por meio de dentifrícios com alta concentração de flúor, alguns com 5.000 ppm, existem várias marcas comerciais disponíveis, mas são produtos caros, que a maior parte dos pacientes de serviços públicos não tem acesso. E, como eu já disse antes, a princípio, Helena, nenhum deles substitui essa abordagem multidisciplinar, holística, odontológica e oncológica dos pacientes, prevenindo hipossalivação, prevenindo todos aqueles efeitos colaterais como mucosite, como trismo. Quanto mais isento das toxicidades da radioterapia o paciente for, maior a chance dele não desenvolver cárie de radiação, de modo muito mais impactante e decisivo do que qualquer tipo de produto comercialmente disponível anticariogênico. Tudo bem, excelente. Nós temos mais uma pergunta aqui da professora Ana Carolina. Parabenizo o senhor pela excelente palestra e por compartilhar a sua experiência. Considerando ser silenciosa, mais agressiva, qual a periodicidade das consultas odontológicas que você recomenda? Perfeito. Obrigado, professora Ana Carolina, mais uma vez, por toda a influência sobre nossa equipe de estomatologistas aqui no Brasil. É uma pergunta crítica, porque esse é outro ponto curioso. Eu vou citar aqui como exemplo um consórcio de pesquisadores norte-americanos chamado Ora-Rad. Eles têm uma série de papers publicados nesse sentido, inclusive um dos mentores é o professor Nathaniel Trister, da Universidade de Harvard, onde a professora Ana Carolina fez o pós-doutorado e é membro da equipe de Harvard muito ativa em termos de pesquisa. Esse grupo considera vários serviços de odontologia oncológica desde a costa leste a oeste dos Estados Unidos, tentando padronizar vários pontos de prevenção de cárie de radiação, inclusive essa questão de qual que deve ser a periodicidade de retorno pós-radioterapia. E é muito curioso que os resultados são parecidos com os brasileiros. A despeito de serem pacientes norte-americanos, que, em parte importante das vezes, têm acesso muito maior ao nosso por meio de convênios privados a tratamento odontológico, os pesquisadores desse grupo mostram que eles faltam com uma frequência altíssima. 66% dos pacientes não voltam para o tratamento odontológico pós-radioterapia, mesmo quando eles têm acesso privado a isso. E esse é o grande vilão, né, quando se trata de uma doença, como a professora Carol colocou muito bem, silenciosa. Então, ainda não existe aí uma base científica para dizer o que seria o melhor. Eu sugeri ali, com base nas experiências dos protocolos da nossa equipe, com base na progressão da doença, 3 meses, mas é possível que, se a gente tiver acesso privilegiado a um paciente, um dentista, um especialista que tem um ambiente melhor nesse sentido de comunicação, um paciente que adere bem a essas ideias e a preocupação dos efeitos do tratamento oncológico sobre os dentes, não seria exagero fazer controles mensais, clínicos, e depois se entender que a doença não se instalou, trimestrais, mas o que é importante é que é um padrão de segmento perpétuo, vitalício, obsessivo. Se os pacientes perderem controle, a chance de desenvolver a doença é muito grande. Então, surgiu 3 meses, com base na literatura científica, e eu acho que essa é a visão principal. Só para que eu não esqueça de comentar também, essa pergunta me fez lembrar, eu comentei lá no primeiro slide, que aproximadamente 33% dos pacientes que fizeram radioterapia em cabeça e pescoço com campo de radiação bucal desenvolverão cárie de radiação. 33%. Mas estudos recentes de grupos alemães mostram que quanto maior o tempo de segmento, naturalmente, maior a chance dele desenvolver cárie de radiação. Então,
Virtualmente dizendo, é possível assumir que aqueles doentes que receberam radiação com mais de 50 graus em campos odontológicos, né, maxilomandibulares, quase todos eles desenvolverão algum grau de cárie de radiação se forem acompanhados por 5 ou mais anos. Nossa, bem interessante essa informação. Tem mais uma pergunta da Helena Cristina. O DFP de aminofluoreto de prata é utilizado ou pode ser utilizado para a paralisação da cárie de radiação? Excelente comentário, Helena. Obrigado, Thalia. É curioso que essa revisão narrativa que eu usei como base de lastro acadêmico aqui, dessa apresentação, publicada pela primeira autora Natália Palmieri, aqui da nossa equipe, da Academia Americana de Medicina Oral, ela foi muito bem aceita, a equipe de revisores, de assessores, foi muito prestimosa, muito elogiosa, a gente não teve muito trabalho, mas um dos pontos que deu trabalho foi atender uma questão de um dos revisores sobre exatamente o diaminofluoreto de prata. Existe um trabalho experimental em dentes extraídos de pacientes com o uso do diaminofluoreto de prata no contexto de cárie de radiação, que na nossa visão era um cenário frágil para que a gente sugerisse como uma estratégia importante para paralisação de cárie. E nós assim respondemos na primeira iniciativa de revisão, e aí o parecerista, o assessor foi muito duro e disse, não, olha, vocês precisam inserir isso de certa maneira, de modo mais claro, pensando em insights futuros de prevenção e tratamento. E aí, claro, a gente respeita a política editorial e colocou, então você vai encontrar um registro a essa estratégia na revisão. Mas, Helena, repito, assim, infelizmente, como quase todas as outras estratégias mencionadas, não é uma estratégia cientificamente embasada ainda, mas concordo com o assessor e está lá registrado no artigo, talvez seja uma boa estratégia de teste clínico, de ensaio clínico para o futuro. É um material barato, um material simples, é um material sem efeitos de toxicidades crônicos em pacientes oncológicos e que tem aí espaço, portanto, porque é uma doença, como eu já disse, é uma palavra que eu uso com respeito, mas é uma doença órfã, uma doença que não se tem estratégia de tratamento consolidada. Então, acho que vale a pena sim. Excelente, professor. Tem pessoal mandando parabéns pela aula, que foi maravilhosa. Professora Alma também se manifestou aqui no nosso chat. Professora Alain deu um abraço no grande amigo do professor Mário Góes. Sem dúvida. Janete, parabéns, professora Alain. Janete, grande querida, grande influência para nós todos também. A Gabriela também parabenizando pela aula excelente, Ana Beatriz, a professora Ana Carolina agradecendo pela resposta. Então, se alguém tem mais alguma pergunta, por favor, vão mandando no chat. Não esqueçam que está rolando o sorteio, a foto para a realização do sorteio, né? A foto principal está lá na página da Land, então vão lá comentar que ainda dá tempo. Professora Ana Carolina, se quiser fazer algum comentário, se manifestar um pouquinho, falar um pouquinho aqui com a gente, para a gente poder encerrar. Bom, eu quero agradecer, Alan, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco nessa noite de quinta-feira. Bom, como sempre, você muito didático, né, trazendo toda a sua experiência científica, então é um conhecimento com base na ciência que você e o seu grupo desenvolvem. Foi um grande prazer passar essa noite com você e agradeço a presença de todos que participaram e só quero dizer que eu estou muito feliz, né, de ter passado esse tempo aqui com você e desfrutando desse conhecimento. Parabéns e muito obrigada. Eu que agradeço, professora Carol, mais uma vez a oportunidade. Obrigado pelas palavras de apoio sempre. A primeira vez que eu estive na USP Ribeirão Preto para falar, né, como professor, como pesquisador, foi esse o convite, nunca esqueço, então é sempre muito especial estar com vocês. Hoje com 50 colegas aqui assistindo numa noite de quinta-feira, é um grande privilégio. Eu não vou citar todos os nomes, eu não quero ser delicado, mas tem várias pessoas muito próximas aqui, né, que eu consegui reconhecer, além da professora Carol, naturalmente. Mas eu queria
destacar aqui a presença da professora Janete, que é uma grande amiga e influência para nós todos, e da professora Lara Ramos Inocentini, que é uma grande amiga também, que tive o privilégio de trabalhar com ela aqui em Piracicaba. Nós fomos contemporâneos de pós-graduação, e é muito querida para nós todos aqui da FOP também. Então, muito obrigado, Thalia, e professora Carol, professora Andréia, contem sempre comigo, e mais uma vez, obrigado pelo privilégio de me dirigir a vocês da USP. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua disponibilidade mais uma vez por essa aula incrível, e mais uma vez desejar a todos os professores, né, que estão presentes um feliz Dia dos Professores, agradecer por todos os ensinamentos. Acho que eu, como aluna, tenho muito a agradecer por cada conhecimento, por cada luzinha que vocês colocam na nossa cabeça. E assim nós encerramos a aula de hoje. Gostaria de agradecer a presença e de atenção de todos, agradecer ao professor Alan mais uma vez. E é isso, pessoal. Boa noite a todos, bom fim de semana e aproveitem o fim de semana aí. Tchau, tchau, gente.